Fala galera, hoje a gente está começando mais um episódio aqui, hoje com 3 férias aqui, né? Hoje eu tô com o Luizão aqui da Arvec, né, Luiz? Mais uma vez aqui do meu lado. Na verdade, hoje você tá do meu lado, né? Uma vez você esteve lá, hoje você tá do lado, outra vez você esteve lá no fundo lá, tentando falar e não conseguiu falar, né, Luiz? Hoje eu vou deixar você falar à vontade hoje, né, Luiz? Se apresenta aí pro pessoal aí, Luiz. Bom, pessoal, eu sou o Luiz, da Arvec, sou da diretoria da Arvec hoje. Estamos ali à frente de um bom trabalho aqui em Campinas, com lojas. Estamos há 9 anos, né, Rubem? 9 anos na frente aí da associação. Começamos com 0 associados. Nós somos a primeira loja a ser associada. Hoje aí estamos com 150 associados, pegando uma região de 25 cidades e fazendo um trabalho aí de unir todo mundo para que a gente consiga a chegar aí numa coisa boa para todo mundo. Muito legal. E galera, vocês vão começar a observar que vai ter bastante participação da Rúbia da Arvec, do Luizão da Arvec. Essa galera aqui são numa associação aqui de Campinas. Nossa, né? Você também tá lá. Tô lá, participo também, com certeza, né? Fui um dos primeiros também. Associado, importante. Isso não. Então é uma galera muito importante aqui pro nosso mercado de veículos, né, em Campinas. E então, assim, vários podcasts, os caras vão estar presentes, a Rúbia vai estar presente, a gente vai estar conversando muito e chamando uma galera interessante aí para bater um papo, né, Luizão? Hoje, por exemplo, a gente está com o Dr. Eli aqui, né? Eli Dinael, é isso? Eli Dinael de Souza. Dinael de Souza, seja muito bem-vindo, doutor. Pode se apresentar aí para a galera conhecer quem é você, o seu trabalho. É isso aí, pessoal. Eu sou Eli, advogado aqui inscrito na OAB São Paulo, Campinas. Tenho uma experiência também de veículos, não tão grande que nem esses feras aqui. Quero agradecer a oportunidade, né, de estarmos aqui falando sobre assunto de carro e principalmente de pós-venda, de Procon, que é bastante interessante. Acredito que todas as lojas sofrem, né, desse mal hoje, com gasto excessivo com pós-venda, enfim. Eu e o Dr. Renato, nós temos algumas teses jurídicas para poder unir forças junto com a associação, enfim, outros lojistas também de veículos, para a gente unir força de formiguinha para tentar reverter essa situação. Sou daqui de Campinas mesmo e estamos aí para Show de bola, doutor. Seja muito bem-vindo. E também a gente está aqui, galera, com o Dr. Renato Neves Franco, certo, doutor? Certo. Falei certo o seu nome? Falou isso. É isso aí, seja muito bem-vindo. Pode se apresentar para o pessoal aí. Pessoal, tudo bem aí? Meu nome é Renato, sou advogado, tenho também uma operação de loja de carro, padeço aí dos males que os lojistas padecem. E eu e o Dr. Eli, a gente estamos desempenhando uma função, um trabalho para tentar reverter. Vocês trabalham juntos? Juntos não, a gente tem o mesmo posicionamento jurídico, né? Tá, legal. Em relação a essa matéria de loja de carro, de revenda. Então, a nossa posição e o nosso resultado, né, que a gente quer obter é mudar alguns entendimentos que estão muito consolidados na sociedade hoje, em especial com esse costume de o consumidor tem direito de tudo. Não é sempre assim. Então, eu como lojista padeço desse mal e eu como advogado tento me comungar disso daí para poder tentar resolver. Seja muito bem-vindo, Obrigado, doutor. A sua formação é? Eu sou pós-graduado? Eu sou pós-graduado em Direito Penal, Processo Penal e Criminologia da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, formado pela Universidade Paulista. Então é advogado de verdade, né, galera? Você vê que ele soube falar e bate pronto, né? Isso aí tem que pegar os caras aí no pé. Seja muito bem-vindo, pessoal. Obrigado, Lê. Um carro, por exemplo, com 5 anos de uso, 2020. O cara comprou o carro, começou a rodar, uma semana acendeu a luz de injeção. Tem garantia? O que eu vou te falar agora é isso. É isso que me revolta. Pô, você tem que trocar o escapamento. O único culpado do escapamento não sou eu. Não sou eu. Sim. Posso pegar um gancho disso aí? Da última vez que eu tive com a Rúbia, nós tivemos lá na sede da Arvec, a Rúbia fez uma pergunta que eu achei até interessante para nós termos tratar hoje. Tem garantia? O cliente tem garantia? Acendeu a luz de injeção no painel depois de uma semana, 10 dias que ele comprou. Aí eu respondo para vocês o seguinte, depende para quem você fizer essa pergunta. Se você fizer essa pergunta para o Procon vai falar que tem garantia sim, que a loja tem que arrumar, verificar o que aconteceu, arrumar. Na cabeça do consumidor, da sociedade em geral, também tem garantia total. Se você fizer essa pergunta para nós como operador do direito, utilizando as teses jurídicas hoje, recente e atual, eu falo para você que não tem garantia. Baseado no quê? Fundamento jurídico e no próprio Código de Defesa do Consumidor. Está em nós, como lojista, como empresários do ramo,
buscar conhecimento e defender os nossos direitos no sentido de o consumidor tem direito. Qual é a obrigação do fornecedor perante o consumidor? É absoluto como está posto hoje? O cliente compra um carro usado, tem garantia de tudo indistintamente? Eu lembro que há um tempo atrás, a gente trabalha com carro faz bastante tempo já. E você vende o carro e não tinha essa teoria de que o carro tinha garantia total. Não existia isso. É garantia, motor, câmbio, pronto, acabou e tal. Mas foi mudando, muita coisa foi mudando, muita coisa foi atualizando, né? E eu vou falar como lojista e como consumidor, que eu também sou consumidor. Eu quando eu compro um carro, a minha expectativa é de ter comprado um carro que não me dê dor de cabeça, né? É claro que uma lanterna não está acendendo, uma coisa muito, muito sutil assim, a gente tem que consertar, não tem que reclamar. Mas sim, de fato, se acende uma luz da injeção, incomoda, né? Você fala, puta vida, né? Você comprou um carro, você não quer ter esse problema tão de imediato. Então você vai comunicar a loja assim para conserto desse. Mas assim, atualmente, todo mundo reclama de tudo, cara. É normal, o cara compra o carro e ele reclama de tudo. Então o pneu tá gasto. Só que o pneu, foi possível você verificar o pneu quando você estava comprando o carro. Você não comprou o carro pela internet. Né? Você viu o carro e você veio ver o carro na loja. Você viu o carro lá anunciado e veio na loja comprar. Mas o farol tá queimadinho aqui e você não poliu, eu quero que você pule agora. Pô, ele já viu antes, não pediu, quer depois. Então começa a ter um monte de agregados e que eu entendo que o Procon e outros órgãos aí, os caras acataram o consumidor dessa forma assim. Cara, é como se fosse um carro zero, meu amigo. Você comprou, vai fazer tudo. E acabou. E só que força eu tenho contra o Procon? Eu dei o exemplo de um cara que comprou um carro 2020 com 5 anos de uso, acendeu uma luz de injeção depois de uns 10, 15 dias comprado. O mesmo, para fazer um parâmetro, um outro cliente compra um carro zero na concessionária com 5 anos de garantia, fez a revisão na concessionária de 10 mil, de 20 mil, também tá ali com a luz de injeção acesa, ele tá dentro da garantia, ele vai marcar na concessionária para poder fazer uma revisão e vai pedir para verificar aquela luz que acendeu, porque o carro tá dentro da garantia. Sim. Aí eu te respondo, a concessionária vai dar garantia para ele da luz de injeção que acendeu? A concessionária vai fazer o quê? Vai fazer um diagnóstico, verificar qual é a origem, porque aquilo ali é um alerta luminoso, certo? Sim, é de uma anomalia que tem no carro. Se identificar, vamos manter o mesmo problema de combustível adulterado que hoje nós estamos sujeitos com facilidade. De qualquer posto que você encontrar hoje, você está sujeito a colocar um combustível dentro do seu carro. A concessionária vai colocar o carro para fazer uma análise técnica, vai ser constatado no tanque que aquele combustível está adulterado. O que a concessionária vai fazer? Vai ligar para a pessoa, para o proprietário que deixou o carro lá, vai orientá-la que aquela luz de injeção trata-se de uma adulteração de combustível. Se aconteceu de queimar uma sonda lambda, algum sensor, alguma outra coisa no carro, vai trocar e vai cobrar. Mas por quê? Caracterizado mau uso. A gente está falando de carro novo ou de carro zero? Não, falando de carro zero. Eu te dei o exemplo do carro 0 km. Os dois problemas em carros distintos. Um usado com 5 anos e um zero. Sim. A concessionária, ela não vai dar garantia. Sabe qual é a base legal, o diploma legal que a concessionária usa? Código de Defesa do Consumidor. É o mesmo que a loja que vende um carro usado. Mas ela está vendendo um produto novo, doutor. É diferente. Eu estou vendendo um produto com 5 anos de uso que esse combustível ruim que a gente está citando já danificou muitas peças do carro. Então, se acendeu a luz da injeção e constou um catalisador, por exemplo, eu não tenho como chegar lá e falar, olha, faz 5 anos que esse carro usa combustível adulterado, por isso que estragou o catalisador. O cara não quer saber, falar, estragou uma peça do meu carro. Vamos se atentar sobre o fato. Que ele fala pro cliente dele que tem que trocar porque ele colocou, o cliente dele, o nosso cliente, não aceita. Não. Espera, então vamos lá, vamos só para continuar aqui. Nós estamos falando que o combustível tá acendendo a luz de injeção com o combustível. Eu dei um exemplo de algum dano causado por aquele combustível. O carro zero estragou lá um sensor, uma sonda lambda. Sim. Ok, não vai ter garantia, vai ser caracterização de mau uso, o cliente vai ter que pagar mesmo estando dentro da garantia. Vamos voltar no carro usado, com 5 anos. Ele comprou o carro da sua loja que estava apagada a luz não estava acesa. Sim. Acendeu depois de 10, 15 dias. Sim. Vamos se ater na mesma situação fática. Combustível adulterado.
Nós, como lojistas, nós temos o mesmo procedimento da concessionária de você mandar o carro para o seu assistência, fazer um laudo técnico de que é um combustível adulterado e falar para ele que não tem garantia porque você colocou um combustível adulterado. Esse combustível pode ter danificado, por exemplo, a sonda lambda, pode ter danificado, sei lá, um catalisador, alguma outra coisa, para você falar para o seu cliente que isso não tem garantia porque se dá por mau uso do combustível. Sim. Sim. Então você não tem gasto com pós-venda. Nesse Lógico, sentido. eu tenho gasto com pós-venda. Tenho, Só que ele não assim, aceita. o problema é que o meu relatório que sai lá quando a gente passa o aparelho no carro, é que ele não sai falando, ele sai, combustível pode estar sim adulterado, possível adulteração, defeito na sonda, defeito no catalisador, defeito na Aí você começa a trocar um monte de itens. Aí vem você vai trocar um tudo. monte de item ruim ali, aí você faz o quê? Você vai lá, olha, eu vou apagar esse defeito e vamos trocar o seu combustível, que eu acho que o combustível seu está adulterado. O cara troca o combustível e fala, troquei, coloquei no posto do seu João agora que é bom. Tem uma bandeira X lá, entendeu? Aí é bom. Aí ele anda mais um pouco e torna a acender a luz de novo. Entendeu? Então assim, cara, pra gente que revendemos carros, né, esses carros seminovos, fica muito difícil você conseguir pôr pro cara que o defeito é de um combustível. Porque é um carro que já vem sofrendo anos de desgastes. E as peças, quando você coloca combustível ruim, elas vão quebrar. Elas vão danificar mais facilmente do que um zero. Um zero você tem ali na sua apostila ali, olha, o catalisador é zero, a sonda é zero, entendeu? As velas são novas. Não tem como isso aqui dar defeito, meu amigo. É o combustível. Fica Sim. mais fácil você culpar. Agora, Mas olha só, é mais fácil então... culpar não, desculpa, sua... responsabilizar, né? Sim, na sua linha de pensamento não está errada, está correta. Só que nós estamos dizendo que é mais fácil uma concessionária não gastar com pós-venda e muito pelo contrário, fazer a venda da substituição daquele item que foi danificado por um combustível adulterado, cobrar do cliente, mesmo o carro estando na garantia, do que nós como lojista vendendo um veículo que tem a mesma causa do problema apresentado, porém nós não conseguimos transferir essa responsabilidade, essa obrigação da manutenção para o cliente. Exatamente. Aí é que está o ponto, é onde eu quero chegar. Onde eu falei, a lei é a mesma. O Código de Defesa do Consumidor é a mesma legislação, é o mesmo diploma legal. Como a concessionária consegue se esquivar no sentido legal da não obrigação de dar a garantia para substituir aquela peça pela caracterização de um mau uso, e nós, como revendedores de carro usado, temos que ter essa obrigação de fazer isso. Isso está posto na cabeça do consumidor, que ele tem a garantia total de tudo. Só que um carro zero que deveria ter essa garantia, a concessionária consegue se esquivar dessa responsabilidade. Sim. O problema é o seguinte, doutor, a gente consegue caracterizar que o carro realmente foi um mau uso. Olha, foi mau uso, tal. Aí você comunica isso ao cliente. Cara, o Luizão sabe, né, Luizão? O cara pula dessa altura. Imagina, eu acabei de pegar o carro, isso não é possível, tal. Esse mau uso pode até não ser nem dele, pode ter sido do dono anterior, né? E eu posso também responsabilizar esse dono anterior, correto? Que ele deixou um carro para mim vender que tem um vício. Onde entra o nosso depende, direito, entendeu? Onde entra o nosso direito. Vamos lá. A minha pergunta é, o PROCON tem o mesmo peso? Eu, Luiz, a minha loja, comprei um carro do doutor, certo? E o senhor me vendeu um carro cheio de problemas. Como consumidor Não, como particular. vendedor, Como meu vendedor. fornecedor. Isso. Eu fui lá e te comprei o carro na porta. Você passou aqui na porta, tô vendendo meu carro. Eu quero 50, eu dou 45. Tá tudo certo. Se fizermos toda a negociação, comprei o carro, coloquei. Daí no outro dia, vendi o carro pro doutor aqui. E aí de volta, o carro tem isso, o carro tem isso, o carro tem isso. Eu posso ir no PROCON contra você? Não, porque na verdade vamos só separar o que é consumidor do que é fornecedor, né, o doutor Renato, para ficar bastante claro. Quem tem a responsabilidade perante o PROCON, perante o Poder Judiciário de dar garantia, é quem é fornecedor. Aí tem uma confusão que às vezes as pessoas fazem. Fornecedor não necessariamente precisa ser um CNPJ, precisa ser uma empresa aberta. Se eu vendo carro particular no meu CPF, faço os anúncios nessas plataformas digitais, em redes sociais, com habitualidade, angariando lucro com aquilo, eu sou um fornecedor, mesmo eu não tendo empresa, mesmo eu não estendo um CNPJ aberto.
Eu faço aquilo com habitualidade. É isso que o próprio Código de Defesa do Consumidor vai definir o que é fornecedor e o que é consumidor. Porém, eu posso ser uma empresa, um CNPJ, e vendo para você um carro que é da minha frota, por exemplo, de trabalho, te vendo esse carro na condição de consumidor. Então, para você, eu não tenho que te garantir nenhuma. Você não pode ir perante o Código de Defesa do Consumidor, porque nós não temos uma relação de consumo. Eu estou passando para você revender. Você vai ganhar dinheiro, você vai angariar lucro em cima de um produto que você está comprando meu, onde você está avaliando, você está colocando o seu preço, você que está concordando em pagar o preço que eu estou pedindo, ou a gente chega num acordo. Então, você não pode me trazer um carro com vício oculto, como hoje a moda, é isso, o vício oculto. Eu compro o carro com vício oculto, então eu tenho que ser treinado, é isso? Você pode cobrar, você na verdade, o fornecedor, ele tem, ele está na qualidade de conhecedor do produto na qual ele está fornecendo. No caso aqui, nesse exemplo que você está dando, você está adquirindo um produto para depois você comercializar, certo? Você é o expert da área para poder fazer uma avaliação do produto que você está comprando, porque você vai ser responsável por aquele produto que você vai colocar à venda. A cautela que você terá no momento da compra, isso está na sua alçada, na sua expertise do ramo, tá? O que nós estamos falando aqui nesse exemplo é você quer saber se eu tenho, por exemplo, eu escondo um defeito que tem, um problema que tem no oculto e te vendo o carro. Você pode demandar judicialmente perante mim no Poder Judiciário, mas não pelo caminho do CDC. Não pela relação de consumo, mas pelo direito civil. Né? Esse ponto que eu ia falar de ressalva, porque assim, você não pode demandá-lo em razão do consumo, porque você que nem o doutor ele diz, você é expert na compra. E você vai colocar esse produto, você vai fornecer esse produto. O que você pode fazer? Evidenciado o defeito oculto, a partir do momento que você tomou conhecimento daquele defeito, aí sim aplica o regime do Código Civil. Você tem ali 180 dias para poder entrar com a ação após o descobrimento do vício. Aí o ônus da prova é teu de provar de que ele te vendeu o carro com o vício oculto. Então você pode pedir isso. Por exemplo, um caso, o cara me vendeu um carro numa troca com câmbio CVT, o câmbio estava estourado, eu fui tomar conhecimento depois que eu fui levar o carro para fazer reparos, né, fazer uma revisão e percebi que depois que esquenta o carro começa a patinar. Eu vou ter que arrumar isso para poder vender para o meu cliente final. Mas eu, como comprei do meu cliente, que também era o cliente que deu o carro na troca, eu posso demandar ele em juízo se eu comprovar que o vício é oculto e ele me vendeu tendo conhecimento disso. Entendeu? Aí o ônus da prova recai, uma vez que a gente não é vulnerável. O lojista ele não é vulnerável nessa relação. Então o ônus da prova a partir daí é seu e aí você tem que demandar contra ele para poder... Mas judicialmente, né? Judicialmente. Isso assim... E você não tem PROCON, nós não temos. Você não vai resolver isso. Claro que aí tá no Código Civil. O direito é só do consumidor mesmo, do PROCON. Sim, o PROCON, o diploma legal dele é o Código de Defesa do Consumidor, entendeu? Então ele tá ali para defender que tipo de órgão é o PROCON? O PROCON é um órgão administrativo. Ele tem criado por lei municipal. Cada cidade... A diretoria, né, é municipal, isso. Ele é um órgão fiscalizador, tem poder de polícia, porém tem um diferencial bastante crucial no nosso ramo. Qual é? Mas você não entende que o PROCON tem uma personalidade jurídica, assim, nele, de direito, assim? Você não acha que ele tem essa personalidade jurídica dentro dele? Ele tem um poder de penalizar as pessoas, de te aplicar uma multa, de fazer várias coisas. Sim, então ele tem um poder jurídico ímpar, né? Você não precisa necessariamente entrar na justiça. O cara no PROCON ele consegue te causar muitos problemas, assim, entendeu? Multas em UFIRs e etc. Né? Vou citar um exemplo aqui para vocês, tá? Eu tive um caso que o cliente foi reclamar de um problema no veículo e eu consertei o veículo para ele, entreguei para ele, e ele continuou reclamando de outros defeitos. E eu falei para ele que isso ele não tinha direito de conserto, tá? Que não fazia parte da garantia. E esse cara no PROCON brigou, não conseguiu, ele foi para a justiça. Foi para a justiça e eu ganhei a causa. Na justiça. O PROCON, por sua vez, me multou em 1.000 UFIRs. Eu ganhei na justiça, olha que loucura. E o PROCON falou que não ganhei, que eu infringi o Código do Consumidor. Nesse caso, com quem eu questiono?
Como que eu brigo com o PROCON? Eu consigo essa briga com o PROCON? Na verdade, aí, Leandro, o PROCON ele cria um procedimento administrativo para te fiscalizar e te penalizar. Dessa fiscalização, que ele fala assim, você incorreu contra o artigo tal do Código de Defesa do Consumidor, então eu vou te punir aqui com 1.000 FIRs a título de multa. Contra essa decisão, cabe um recurso administrativo também, e aí entrou na justiça e você ganhou na justiça. O ato administrativo, que é o ato do PROCON... Só colocando assim, que eu tomei a multa depois que eu já tinha ganho na justiça. Eu entendi. O ato do PROCON ele é um ato administrativo. Todo ato administrativo ele é passível de uma impugnação. Todo ato administrativo, desde licitação, uma aplicação de PROCON. Então, assim, a partir do momento que você tem uma decisão na justiça que você venceu e a matéria de fato trata-se da mesma matéria de fato que o PROCON apreciou o mérito, você tem direito à restituição. Aí tem que contratar um advogado e ver a viabilidade jurídica disso. Mas então, existe como... Mas eu fiz isso, né? E a única forma de eu conseguir tentar reaver essa multa que eu paguei, então eu tive que pagar essa multa, era judicial. Pela esfera judicial. Você vai ter que impugnar esse ato administrativo. Só que a justiça não entra contra o PROCON. Não, você não entra contra o PROCON. Você impugna o ato administrativo. Você impugna aquele ato administrativo. Você não processa o PROCON. Por que a justiça não consegue julgar o PROCON, né? A gente não tem uma defesa, assim. A gente consegue impugnar a questão da multa, que a gente protestar. Você impugna a decisão, mas, que é o ato administrativo. Mas eu não consigo processar o PROCON. Não, o PROCON você não processa o PROCON, você impugna as decisões administrativas. Por isso que eu falo que ele tem um poder jurídico. Porque o que te traz um prejuízo, o que te traz uma injustiça, não é o PROCON em si. O PROCON ele é bom. Ele fiscaliza, ele fala assim, a loja tem que ter preço... Bom o quê, doutor? Não, ele é bom assim, tem que ter... É bom pra gente, você vai numa loja comprar alguma coisa, camiseta, tá lá na etiqueta, R$119,90, e lá no quadro tá R$89,90. Vai falar, quero pagar mais barato. Sim. A mesma camiseta, né? A título de exemplo. Então isso incumbe ao PROCON fiscalizar. Então tem pontos bons, só que pro lojista, dependendo do jeito que você trabalha com a sua operação, você vai ter um prejuízo. Em relação ao prejuízo, a decisão que te dá esse prejuízo, que é uma decisão de multa, ela é passível de impugnação perante a justiça. Então você ganhou a ação, aí você vai pegar aquela ação que você ganhou, vai pegar a decisão impugnada, né, que é o do PROCON, que é o ato administrativo que você vai impugnar, e vai levar aquilo para apreciação do juiz. Excelência, aqui é o seguinte, eu venci essa ação, a reclamação é essa, eu fui autuado no PROCON em relação a uma multa de 1.000 FIRs, paguei essa multa, e existe uma discordância do judiciário com o PROCON. O judiciário ele é hierarquicamente superior ao PROCON. Então, o ramo administrativo, a matéria administrativa do PROCON, tem que seguir a decisão do Poder Judiciário. Não pode ser... Mas e o medo da retaliação? O medo do quê? De voltar isso para mim. De alguma forma. Você foi para cima do PROCON, que a gente tem esse receio. Não, mas não você foi para cima de um órgão, né? Ali, foi brigar com um órgão que fala assim, eu vou aplicar a multa e acabou. Você vai pagar. Você pode impugnar em juízo. Você não está feliz? Você pode impugnar. Você impugna no juízo, se o juiz fala assim, essa multa realmente Mas e meu medo de brigar com essa instituição, com esse órgão, e esse órgão se virar contra mim, ele, vamos sinalizar essa loja. Tudo bem, você ganha. Vamos sinalizar essa loja, que tem alguma coisa aqui nessa loja. E começa a ter uma certa fiscalização injusta. Aí você tem que se voltar para o judiciário e pedir um socorro. Um socorro jurisdicional para isso. Depois dessa decisão, eu estou sendo um alvo de uma perseguição, mas tem que comprovar essa perseguição e pedir para que isso cesse, se for o caso. Sim. Que eu acho que não é o posicionamento do PROCON, né? Eu acho que o PROCON ele vai fiscalizar, pode ser que fiscalizar mais, fiscalizar menos, mas não seria a ideia, porque quando tem alguma ação que impugna esse ato administrativo, isso aí chega no PROCON para ele prestar um esclarecimento, né? E ele vai defender o ponto de vista da multa. Eu multei por conta disso, disso e disso. E aí quem vai decidir é o juiz. O juiz fala, manda cancelar a multa é insubsistente, cancela aquela decisão e pega o dinheiro de volta, se for o caso o PROCON de pagamento. A gente, no caso. O PROCON restitui a gente, é dado uma ordem de restituição. Mas hoje, assim, nós somos muito bem recebidos pelo PROCON, tá? Quando a gente vai lá, os advogados do PROCON nos atendem, quando a gente tem alguma dúvida, somos muito bem atendidos pelo PROCON, pelo menos em nome da associação e em nome dos associados, tá? Existe lá algumas lojas, como que eu posso te falar?
campeões de Procon, tá? Que está sempre lá A demanda tá grande lá, tá? Nós fazemos o trabalho de ir na loja, ó, precisamos conversar, vamos lá, os advogados vão ajudar para que a gente abaixe ali a temperatura ali, a quantidade de Procon que tem. Então é assim, eu tenho orgulho de dizer, tá, que a associação dentro do Procon hoje, ela é muito bem recebida e a atenção é muito, muito boa. Então eu acho que quanto mais a gente converse, mais a gente tenta desenhar, sabe, como a gente já tem um projeto de uma cartilha que há alguns anos atrás foi sugerido pelo Procon mesmo, para que a gente faça essa cartilha, trazendo toda essa dúvida, que todas as lojas ponham ali, tá? Façam ali os associados, façam ali o que acha que é justo, o que acha que não é justo, ou o que é, e coloque para a gente levar para o Procon e falar, agora Procon, estudo que a gente pode trazer isso para o papel. Tá. Só para finalizar aqui o assunto sobre essa multa de aplicar ou não do processo administrativo do Procon, ele tem o poder de polícia, o poder fiscalizatório. Ele só não tem a competência para discutir o mérito da situação. Por quê? O Código de Defesa do Consumidor, que é a base legal do Procon, ela não distingue produto novo de produto usado. Então nós temos aqui uma incógnita. Nós não podemos, de uma maneira geral, configurar um produto novo sendo igual a um usado. Senão nós vamos ferir de morte o princípio da equidade. Qual que é o princípio da equidade? É tratar os desiguais na medida da sua desigualdade. Se nós estamos falando de um produto novo com uma qualidade e um produto usado com outra qualidade, nós não podemos dar um poder absoluto, por exemplo, para o consumidor, como um direito absoluto de quem comprou um carro usado terá o mesmo direito de quem comprou um carro zero na concessionária. E hoje tem esse... Como funciona hoje? Ele tem esse mesmo direito de um carro zero. Aí vai depender da visão para quem nós olharmos. Como eu havia falado anteriormente. Se você fazer essa pergunta para a sociedade hoje, a sociedade, qualquer um que comprou carro, que precisou de qualquer tipo de garantia, sabe que se ele precisar de uma lâmpada de um carro que queimou, que estiver dentro dos 90 dias, ele vai lá na loja e vai trocar para ele. Para se ter garantia no carro zero, precisa ter um manual carimbado com as revisões que a fábrica cobra o que é fora da garantia, como regra dela, ela traz lá, ela tem lá o manual dizendo... Excelente ponto, Luiz. Certo. Excelente ponto. Assim. Isso faz parte do nosso trabalho. Isso faz parte de uma assessoria jurídica preventiva que a loja deve ter. Aí vamos voltar um pouquinho. Vai depender para quem você fazer essa pergunta. Se o cliente que compra um carro usado hoje, sei lá, 10 anos de uso com 100 mil quilômetros rodados, tem lógica esse cliente ter o mesmo direito no sentido de cobrar em qualidade de um produto que foi comprado por um outro 0 quilômetro, que está pagando as revisões da concessionária, está fazendo tudo, e as revisões da concessionária, uma lâmpada queimada não tem garantia. É desgaste, é uso. Exatamente. A troca de óleo é paga. Exatamente. Uma correia dentada é paga. Se você for lá na concessionária reclamar de um vazamento numa suspensão, no amortecedor de um carro com 20 mil quilômetros rodado, é mau uso. Você roletou lombada, você passou em buraco, em esburacada, porque aquela peça foi projetada para rodar 80 mil e com 20 ela já está apresentando algum problema. Então, a concessionária tem mecanismo, ela tem conhecimento jurídico, ela tem departamento que cuida dessa situação. No caso do manual carimbado, o que cobre garantia, o que não cobre, o que é item de desgaste, um laudo mecânico para dizer que aquela peça ali não trata-se de defeito e sim de desgaste. Eu já vi carro com 1.000 quilômetros por tempo de uso, sem carimbar e perdeu a garantia. Sim. Mas aí quando você fala assim, mas peraí, o CDC fala que tem garantia de 90 dias, a garantia contratual é de 5. Então você tem os 90 dias de fábrica pelo CDC e mais 5 anos a garantia contratual. Mas a garantia contratual vai te colocar algumas obrigações que você deve cumprir. Que você tem que pagar. Exatamente, mas essa obrigação que cabe a você seria manutenção corretiva e preventiva. Então a garantia é o quê? Se você está fazendo tudo. Doutor, sim. É fácil da garantia quando eu pago para o carro não quebrar. Sim, porque você faz a manutenção corretiva e preventiva. Você não vai precisar de uma garantia de fábrica nunca. Mas isso não serve como uma educação de como fazer uma manutenção no carro? Com certeza, Leandro. Mas tem que ter conscientização também de que a preventiva, apesar de ser um gasto antecipado,
ela é mais barata que a corretiva. Mas o que está acontecendo hoje no nosso caso? O cliente que compra um carro usado, na qual antigamente ele comprava um carro, a primeira coisa que o cliente fazia era levar no mecânico dele de confiança e fazer as revisões, trocar óleo, correia, fazer uma revisão do check-up geral e ele mesmo arcava com aquela manutenção. Sim. Hoje ele cobra do lojista, entendeu? Ele compra um carro zero, um carro usado e começa a exigir do lojista a qualidade de um carro zero. Tudo que ele precisar fazer de manutenção, ele não vai mais no mecânico dele, vai vir até a loja e Mas, cobrar doutor, na eu vou te loja. falar que a gente tenta. Mesmo a gente sabendo que nós temos alguns direitos, que assim, é dever do próximo cuidar do carro. Eu, assim como o Luiz, tenho certeza, a gente tenta. A gente pega o carro quando vende, a gente troca óleo, troca o filtro, verifica a correia, verifica as luzes. Tudo pra gente não ter um pós-venda, não ter uma dor de cabeça, vender, deixar o nosso cliente satisfeito, que a intenção não é vender um carro só, é vender mais carro para ele, pros familiares e tal. A gente tenta. Mas quando ocorre um problema, né, que você fala, olha, isso daqui eu não tenho que arrumar. Cara, essa pessoa esquece tudo aquilo que você fez. Você arruma entendeu? um problemão, né? Vai lá no Procon e pau em cima de você, entendeu? E o Procon, assim, não tem essa conversa, esse diálogo com a gente. Ele simplesmente ouve o consumidor e notifica a gente. A gente arma a defesa aqui e manda lá. Um buraco que ele pegou o buraco, ele estourou, mas ele acha que o buraco, ele saiu com o carro sem o barulho na roda, no outro dia ele voltou com o barulho na roda. Aí a roda vem faltando um pedaço da roda, porque ele pegou o buraco, e ele fala que não, mas você tem que confiar em mim. Sim. Eu não peguei o buraco, certo? O que eu acho que não é muito legal é o seguinte, o Procon, quando ele vai julgar um caso, ele ouve você, mas ele não me ouve. Ele fere de morte o princípio da equidade. Ele está dando uma força, um poder, um direito exacerbado para uma das partes, que no caso é o consumidor, e não dá ouvido para o fornecedor no sentido de, pera lá, o Código de Defesa do Consumidor ele não define produto novo de usado. Então nós temos aqui que utilizar o que? As técnicas de interpretações, certo? Nós temos que pegar o fato em concreto, trazer a legislação e aplicar conforme o entendimento e a jurisprudência atual, enfim. Porque acontece, não existe lei, nunca vai existir lei específica para tudo. Você acredita que quando o cara tá contando uma causa lá, que aconteceu com ele, existe um lado emotivo do atendente ali, que faz aquela notificação e ele acaba sendo comovido, contagiado por aquilo ali, nossa, essa loja é uma tá fazendo isso aqui, pega aí, vamos mandar esses caras aqui e tal. Decisão por ele, né? Você acha que existe isso? Parte do princípio de que o atendente lá também é um consumidor, certo? E também, provavelmente já passou, ouviu... Mas tá errado, cara, situação, não pode. Com certeza. Mas vem da orientação do Procon de cima, entendeu? Superior, né? Dos superiores. Ali, quem tá fazendo o atendimento, ele não tem, na minha visão... Eles não têm um critério de filtrar. Não seria legal não, comunicar à loja, olha, estou com um cliente que você não poderia vir aqui pra gente marcar uma reunião e conversar pra tentar entender isso e chegar num acordo. Eles sabe? fazem, como ele toma o poder judicial, eles fazem isso, meio né? que esse poder, ele poderia, né, convidar a gente. O Procon faz isso por meio da CIP, né? Que é a Carta de Informação Preliminar. Ele fala assim, tem um consumidor aqui, o relato dele é esse. Aí chega o relato, né? Chega o relato, aí você responde aquela CIP. Sim, mas isso a gente só texto, né? É uma imposição, falando, na verdade. Por mais que você responda, porque você não tem a mesma emoção não do que você tá ouvindo, né? Eu vou mandar e o cara vai ler, dependendo do dia dele, ele vai interpretar como ele quer. Você pode falar assim, oi, né? Ou você pode entender como oi, entendeu? É como você tá o seu dia. Ele não te analisa com o mesmo afinco que ele analisou o consumidor. Isso aí é fato. Ele não vai analisar a tua posição. Quem julga isso lá dentro do Procon? A diretoria do Procon, né? A diretoria que leva isso sobe porque a diretoria é o que o doutor ele disse. Eles aprofundam no mérito que não é da competência do Procon. Por exemplo, o mérito de o Leandro realmente está errado porque o amortecedor está fazendo barulho, ele tem que trocar para o cliente, então ele não trocou, é multa nele. Sim. Esse mérito é para o judiciário. Esse mérito não é para o Procon. O Procon ele tem que fiscalizar para ver se realmente o Leandro cumpriu ou não. O Leandro cumpriu, ele deu ele atendeu, garantia, né? Ele atendeu o consumidor. Ele deixou o consumidor se manifestar. O Leandro fez isso, provou na justiça e tomou o FIRS. Vamos lá falar sobre a multa. A multa deveria ser aplicada se você, por exemplo... é que eu tô revoltado, porque o FIRS pra mim é uma... O FIRS você tá com trauma. Cara, parece um dólar, né? Você pega lá, é vezes tanto... Mas, doutor, deixa eu soltar uma pérola. Já tomou multa em o FIRS ou não? Caramba, cara. Não judia da gente? Deixa eu soltar uma pérola aqui que o Lê já passou várias vezes como eu. Vamos lá.
Lê foi íntimo demais. Tá gravando bastante. Então é assim, ó. Deixa eu soltar a pérola. Vamos lá. Que já aconteceu. Mas várias vezes. Você compra o carro, pega, e você começa a escutar um barulho assim. Você vai na sua oficina ou na sua concessionária de confiança e manda fazer tudo. 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 Faça a revisão do carro. Tudo. Aperta o barulho, aperta banco, troca tecido, faz higienização, troca óleo, tudo. Aí depois você vem no outro dia, Luiz, eu estou na garantia dos meus 90 dias e o carro está aqui, ó, ficou R$ 9.500 para fazer a revisão do carro, que você falou que tinha garantia. E aí eu viro para ele, tudo bem, só que não é no seu mecânico, é no meu mecânico que eu pago ele por mês. Não. Revisão do carro é onde eu confio, não é onde você confia. Você entendeu? Sim. Já aconteceu isso com você? Do cara levar na oficina dele, ele vem com a nota aqui e bate na mesa e grita e berra e fala assim, não, eu tenho meus direitos, eu quero resolver a revisão. Isso aqui tudo precisava fazer. Não, isso aqui não precisava, isso aqui é com você, isso e outra. Mas isso o cara perde, Luiz. Se Então, o cara fizer isso aí, ele perde. Mas aí entra o que eu te falei. Aí ele entra no reclame aqui. Se ele for no Procon, o Procon vai falar que a loja tem a obrigação de restituir esses valores para ele. Exata, é isso que eu quero chegar. É o FIR. Eu já estou começando a ficar com o modo do FIR para você. Ô Luiz, aí você tá devendo 9,5, mas quantas o FIR? Eu já estou começando a ficar com o ódio do FIR. Não. Você entendeu? Então, assim, eu não consigo explicar para ele que ele errou. Ele tinha que, primeiro... Ele já perdeu a garantia. Não, primeiro, exatamente. Pôs a mão no o carro, estranho mexeu aonde era pro meu mexer. Sim, perdeu a garantia. É isso que eu penso. Exatamente. Outra coisa, como que ele faz uma dívida para eu pagar? Sem a sua expressa anuência, né? Ele pode chegar com o orçamento, que é o correto. Ó, no meu mecânico o orçamento é esse. O que você quer fazer? O que você quer fazer? Você quer fazer no seu mecânico? Então tá. Então eu vou pegar aqui a análise do meu mecânico se eu preciso fazer tudo isso. Ele não aceita. Ele não aceita. Pode ser a pessoa mais inteligente ou não inteligente, vamos falar assim. Não aceita. Não aceita porque ele tem a certeza absoluta que ele tem direito a tudo e ele pode cobrar tudo. Porque ele tá vendo nas redes sociais, ele tá vendo os amigos que comprou carro e levou lá na loja, a loja fez tudo. Ele vai no Procon, o Procon fala pra ele que ele pode... razão. Que ele tem razão, que ele pode trocar tudo. Então isso é um costume que está na sociedade. Não, é uma gíria. Assim, parece que todos combinam. 1990 é o Código de Defesa do Consumidor. A mudança do conceito e da mente da sociedade. Aí a pergunta é, o código também mudou na rapidez que mudou os carros? Não. Na verdade, o código é o mesmo. Ele tem algumas pequenas alterações ali, mas não mudou a sua essência. É a defesa do consumidor. Existe um poder que pode alterar esses códigos ou não? Na verdade, é poder legislativo, né? Vai depender do interesse, do lobby, de alguma entidade. Quem senta e fala assim, o escapamento, se apodrecer, a loja tem que pagar. Luiz, deixa eu te falar uma coisa. Certeza que o Luiz tomou ferro com escapamento. Ele tá bastante... Aqui eu Ele tá numa fixação. Todo mundo tem uma marca. O FIR escapamento aí, Deve ter pago um silencioso de uma Porsche. Se eu falar pra vocês, na verdade, o que falta hoje é advogados habilitados para manusear o Código de Defesa do Consumidor. Tudo tá no Código de Defesa do Consumidor. Esse exemplo mesmo da injeção que eu dei para vocês. Quem tem a obrigação de dar a garantia do escapamento? Existe realmente essa obrigação? É do lojista como fornecedor? A lâmpada de injeção que acendeu, que acusou um combustível adulterado, ou uma sonda lambda, ou até mesmo um catalisador, é do fornecedor? Eu falo para vocês o seguinte, o Código de Defesa do Consumidor, ele trata de garantia para vício ou defeito. Se eu falar para vocês o seguinte, carro usado não tem defeito. Existe uma diferenciação entre defeito, vício e desgaste natural. O máximo que a gente pode trazer em comparação é um problema. Puta, eu tô com um carro aqui de 5 anos de uso, acendeu... Vamos voltar aqui no escapamento do Luiz. Deu um problema lá de catalisador de escapamento. Esse é um defeito? É um vício? Ou ele é um desgaste?
Não, depende do como tá. O desgaste pode ser Não, esse é um problema. Isso é um problema. É um problema. Nós mas estamos falando de um ele carro pode ser- usado com 10 anos de uso. Sim, ele pode entrar tudo isso que você falou. Um problema do escapamento. Você precisa trocar. Ele tá podre, ele corroeu Tá, por dentro, tá o podre. miolo lá. O que aconteceu? Que isso aí é um defeito? É um vício É um oculto? desgaste, doutor. É um desgaste. É um desgaste. Mas o Código de Defesa do Consumidor, ele fala que você é obrigado a dar garantia para vício e para defeito. Isso não é um defeito. Isso é um desgaste. Aí volta lá no início na tese. Carro usado é vendido no estado que se Mas encontra. A garantia de 90 dias é para motor e câmbio, para vícios e Não, defeitos de perfeito. motor e câmbio. Aí eu acho que eu não devo Isso. pagar também nesse caso. Aí o cara vai na justiça e eu ganho. Aí o Procon vai lá e fala assim, ó, o FIRS. Não, aí você derruba o FIRS do Procon. derruba o Isso aí, cara. ó, a questão do Procon é extrajudicial. O Luiz tem um relacionamento bom com o Procon. Eu quero Tem. conhecer essa galera aí pra bater um papo com eles, pra saber mais sobre o FIRS. Pra trocar Se eu posso comercializar essa moeda. Deixa eu perguntar, esse recurso que o Procon capta, né? Que ele multas, lojas e tal, esse recurso ele vai pra quem? Não. Ele é revertido para o Fundo Municipal de Defesa do Consumidor. Quando tem a aplicação da multa, ele fala assim, ó, esse valor está sendo destinado para o Fundo Municipal de Defesa ao Consumidor, em especial. E esse de Campinas. fundo, ele faz o quê? Esse fundo ele fiscaliza, ele junta fundos para poder fiscalizar. Para juntar mais fundos. Juntar Mais fundos, e esse fundo vai crescer. Fiscaliza. Eu acho que o Não dá senhor mais não fundos. respondeu. Aonde vai esse dinheiro? Aí eu não tenho conhecimento de causa, Tá. não posso te falar. Né? Eu vou falar só fui- até eu onde fui eu mais sei. preciso. Não, às vezes Não, assim, mas eu falo assim, esse recurso ele é revertido para uma melhoria na cidade, uma saúde, educação, não sei, para entendeu? guarda, Eu acredito que deve reverter para algum benefício também. Pelo do menos uns consumidor. 10% acho que vai. manutenção de radar, Alguma coisa assim. manutenção de E radar. eu acho, doutor Eli, Cuidado aí, Luiz, que caiu no Não, seu amigo, hein? ó. Precisa ter manutenção de radar. eu acho que o que ajudaria bastante quebrar um pouco. Mas é essa- concessão, radar é concessão, né? Tem concessão, tem uma empresa que cuida disso, não é do Procon. Eu acho que uma coisa que ajudaria muito a gente, né, de revenda, advogado de loja, é pegar essas decisões que o cliente perde e que você foi multado no Procon. Quando falo você, eu falo no sentido, né, Sim. de todos os lojistas. Não, eu mesmo, eu Você tomei, também, né? quando é multado, se tomar a medida jurídica cabível e começar a anular esses atos administrativos, eu acredito que o Procon dê um pouco de atenção a esse tipo de matéria e comece a decidir diferente. O problema é a coragem, doutor. Entendeu? A gente tem um certo receio, sim, de sofrer uma perseguição, de, sabe? Tipo, Mas se pô, todos que foram toda semana multados- Procon aqui. Aí eu falo, pô, tá vendo? Os caras estão aqui. Aí, puta, cara, até Mas- eu conseguir alguma coisa. Mas se todos contra que forem multados um órgão conseguirem reverter isso, anular esses atos administrativos, eles vão ver que o errado não é a loja. Se o Sim, judiciário sim, está sim, dando sim. parecer favorável a isso, né, tá dando uma posição favorável, eles vão ter uma mudança de entendimento. É um meio forçado de fazer com que eles mudem o entendimento. Eu acho, porque eu ninguém acho que a gente gosta. poderia se manifestar, acho que o Procon poderia abrir, sei lá, se isso seria possível, mas a gente poderia se manifestar também, assim como o consumidor. Entendeu? Que vai até lá, que conta a história, que fala com o atendente, a gente ter essa possibilidade de estar lá também e discutir essa questão, entendeu? Não somente via resposta. Mas a maior efetividade, Leandro, o que acontece? Está, na minha visão, no meu ver, na defesa das lojas. Porque não é somente você fazer uma defesa lá, você, eu não vou dar garantia não, porque não tem garantia isso aqui, enfim, Mas se você não tiver uma preventiva na sua loja, um contrato bem formalizado, com todas as informações, o princípio da transparência que rege o próprio Código de Defesa do Consumidor, e o Código de Defesa do Consumidor, ele tem que trazer, por essência, o princípio da equidade. Ele não pode estar desequilibrado, trazendo só para o consumidor um direito absoluto. Isso tem que ser mostrado na resposta do Procon, que o judiciário já tem a jurisprudência pacífica nesse entendimento de carro usado, ele não pode ser considerado como um veículo novo. O cliente não pode exigir da loja que um veículo... Isso são palavras de jurisprudência do TJ de São Paulo recente. Sim. Eu fiquei bobo de ver, até num caso meu prático, o juiz utilizou essas palavras. O desembargador, o relator que fez os relatórios e o desembargador votaram a favor. O veículo usado, ele é vendido no estado que se encontra. Não pode o consumidor comprar um veículo usado e exigir que esse mesmo veículo tenha uma qualidade de veículo novo. Ele não comprou um veículo novo, 0 quilômetro. O desembargador colocou assim, ó, em aspas, 0 quilômetro. Não pode exigir. Sim. Então o que acontece? A orientação do Procon, que é um órgão extrajudicial, que não tem competência para discutir o mérito, se você tem obrigação ou não de dar garantia de um veículo, de uma situação,
integral, né, garantia integral do veículo, sendo que o próprio judiciário está dizendo que não, a loja cumpriu com o princípio da transparência, cumpriu com todas as formalidades legais na pré-venda, na venda e no atendimento de pós-venda, não tem o porquê o judiciário ou o próprio PROCON obrigar você a cumprir com uma obrigação que ela é desproporcional e ela é fora da lógica. Não tem como um cliente que pagou 30 mil reais num carro exigir que esse veículo tenha as mesmas características de um veículo que custou 100, 120. Isso não tem lógica. Mas o que precisa? O consumidor ele é visto como hipossuficiente. O que é isso? Não é intelectual, não é pessoa simples intelectualmente ou fraca de dinheiro. Não. Ele é fraca de conhecimento sobre o produto que você está colocando no mercado para vender. Você, como fornecedor, é poderoso no conhecimento do seu produto. O consumidor ele é hipossuficiente porque ele não conhece o seu produto. Então você tem que cumprir com o princípio da transparência. Quais são? Aqui, é bem simples aqui, ó, um exemplo. Ó. Tá vendo esse rótulo? Esse rótulo está dizendo ó, quantos ml tem, qual é a composição, a data de vazamento, o peso, enfim. Sabe qual é o nosso rótulo do nosso produto? Contrato, bem formulado, laudo cautelar para o cliente. Nós estamos apresentando o produto com o rótulo. É isso que o PROCON tem que fiscalizar. Se a loja está entregando um produto e se ela tem todas as informações desse produto disponível. E a discriminação de preço e acessórios do vidro do carro. Isso, aí acrescenta lá preço, o ano, enfim, a quilometragem, enfim. Isso é o quê? É o princípio da transparência. Por quê? Existe um princípio no Código Civil que é o princípio da pacta sunt servanda. As partes são escravas pelo pacto feito. Então, se o cara comprou um carro, um cliente comprou um carro, sabendo que aquele carro é ano 2010, tem 200 mil quilômetros rodados, lá no seu contrato está falando que o carro é vendido no estado que se encontra, que tem desgaste natural, trazemos as excludentes de garantia, o que não tem um contrato bem formulado, isso que é uma preventiva para a loja. Isso que é o diferencial de você ter qualquer discussão, tanto via PROCON extrajudicial como judicial, nós temos a inversão do ônus da prova. Nós provamos para o juiz que não, o cliente, o consumidor, ele saiu da condição de hipossuficiente porque eu demonstrei para ele com clareza e com lealdade comercial a real situação do veículo. O veículo é ano tal, quilometragem tal, enfim, teve à disposição, ele veio na loja, andou, fez test drive, enfim. Então, ele não pode depois de um certo momento falar assim, putz, nossa, esse carro aqui tem problema daqui, tem defeito daqui, defeito de já. Não, esse carro é uma máquina que tem desgaste natural, ele vai ter desgaste em todas as suas peças, sem exceção. Se você vender um carro com 20 mil, 30 mil quilômetros rodados, ele vai ter desgaste em todas as peças, sem exceção. As peças estão em movimento, enfim, vai ter desgaste. Então, o carro com 10 anos de uso, com 100, 150 mil quilômetros rodados, ele tem defeito? Não. Se ele tivesse tido defeito, esse defeito teria sido corrigido lá atrás com recall. O recall é um defeito, um vício oculto. O restante é desgaste natural. Uma suspensão, um amortecedor vazando óleo com um carro com 120 mil quilômetros rodados, é defeito. Mas se a gente usar essa tese que o doutor tá falando, a gente não vai fazer nada em carro nenhum, doutor. Não vai dar certo, não. Não. Isso... E assim, tudo se enquadra em que desgaste. Não é defeito, é desgaste. Sim, desgaste natural. Mas aí tem a preparação. Mas é desgaste. Aí tem a preparação. O que acontece? Você prepara o seu carro, não prepara? Quando você compra o carro, você faz a avaliação e faz a preparação. Se tá batendo um amortecedor, você troca. Bate no kit, você troca. Às vezes não, é desgaste, doutor. Não, mas você vai trocar por desgaste. Às vezes mas não tá quebrado, é só desgaste. Mas tá batendo. Eu tenho que trocar quando tá com desgaste? Não, antes de vender ele tá falando. Antes você tá vazando um pouquinho de óleo lá, eu tenho que abrir o motor e trocar junto? Não, vamos voltar aqui. Você colocou o seu produto para venda, certo? O cliente, ele tem a obrigação, ou deve ter obrigação, isso também é entendimento jurisprudencial, hein? Sim. Ele tem que ter a cautela de avaliar o bem enquanto está em fase de negociação. Porque depois que ele comprou, pacta sunt servanda. Você não pode comprar um produto com várias coisas para fazer aparente, preso ou presumíveis, e depois que você comprou, pactuou o preço naquelas condições, naquele estado, você passar a exigir, falar, não, eu comprei um carro usado aqui, não, mas eu quero amortecedor novo, eu quero batente novo, eu quero isso novo, eu quero aquilo novo. Já pactuou antes de... Você já pactuou. Exatamente. Se eu estiver vendendo um carro com motor ruim, você comprar consciente e eu colocar no contrato, o motor tá ruim,
você assinar o contrato tá ciente. Se você Diz fizer... a regra se- do PROCON que eu tenho que dar garantia mesmo, sim. Aí voltamos lá. Para quem você vai fazer essa pergunta? Se você fizer essa pergunta para nós, operador de direito, advogado especializado para atender loja de carro, nós somos vendedores de carro. Não com a experiência que nem vocês têm, mas estamos aí na luta. Vamos aprender, vocês são novos. Eu falo para você, Luiz, que pode vender carro no repasse para o cliente final sem nenhum tipo de garantia. Ele Princípio do Pax É válido. Sunt Servanda. É válido o cliente fazer uma carta de próprio punho e assinar embaixo que está ciente de tudo aquilo? Isso tem validade jurídica ou nenhuma? Tudo que você demonstra ciência inequívoca pro cara, o teu cliente pode. Sim. Você demonstrou pra ele que esse cara... Ó, Não, o cara escreveu a carta de próprio punho lá. Tá Eu estou batendo- ciente que o veículo tá tem um batendo problema no motor. Ah, tá valendo. Entendeu? E a Eu banda garantia? eu aprendi que é o seguinte, eu coloco no contrato a cláusula dizendo do motor. Cliente ciente da compra do motor com problema no motor. E Eu ele faço tem a que carta assi- em próprio Ele tem punho. que assinar em frente, do lado Da cláusula. da cláusula. Porque daí se for pro juiz, o juiz fala... A ciência inequívoca. Você Mas tá tem a mostrando- mesma validade do escrito a Aí, punho? aí ali, é a- conhecimento de causa. Aí vai ter que pegar em específico aquela causa. O cara falou lá que foi em induzido específico- a assinar ali, né, meu? Não, induzido não. Aí ele tem que provar a coação ou induzimento. Não, mas ele pode falar. Ele fala, olha, estava escrito lá já. Sabe não como pode falar que eu já vi agora a gente advogado? não tem a mesma força de falar assim, eu escrevi com minha própria letra aqui. Eu escrevi isso aqui. Eu não sei o que eu tô escrevendo. Aí é sacanagem. Entendeu? Agora aqui, cara, eu tava na emoção lá, eu nem li, eu só pedi pra assinar, eu assinei. Faz sentido. Eu vi cara o escrevendo- defesa, advogado de defesa falando que a pessoa, o comprador, é iletrado, era uma pessoa simples, uma pessoa que não sabia o que estava fazendo, sabe assim? Foi lá, assinou e... Foi lá e assinou um contrato e comprou um carro de 50 mil, deu tanto de entrada, tinha movimentação bancária. Facilmente, nós como defesa da loja, a gente desconstrói essa narrativa, entendeu? Porque o exemplo que você está dando da pessoa escrever em próprio punho, isso é válido. Sim. Só que também a pessoa escrever de próprio punho, na minha visão, muitas das vezes, não tem o necessário que deve constar ali. Entendeu? É mais fácil você preparar um contrato bem redigido, em conformidade com o próprio Código de Defesa do Consumidor, onde você coloca as cláusulas, você faz toda a estruturação e pede para ele assinar. Desde que você trabalhou com transparência, lealdade comercial e tem Ah, sim. aquela relação de consumo, Tá porque valendo. nós temos que respeitar o princípio da autonomia da vontade. Você ofertou um produto, encontrou um comprador que se interessou por ele, pacta sunt servanda. Você ofertou, teve uma aceitação, o pacto deve ser cumprido. Não tem esse negócio, não quero mais, daqui uns dias já não quero mais, ou você faz ou senão não quero mais isso. É isso que está posto hoje. A sociedade está caminhando para esse trilho de ele compra um carro financiado, passa aquela euforia de ter comprado o carro e começa Entendi. a procurar meios para poder sair Desfazer fora. o o negócio. negócio. Ou por várias razões, ou pelo preço da parcela que não está pagando, não está Pra conseguindo. carro também, doutor, existe aquela questão de arrependimento? Quando o cara compra via 7 internet, dias. tá? Porque hoje a gente vende carro digital, À não sei, distância. pelo digital, vendo a Sim. distância. Eu faço assinatura digital, faço tudo digital. Uhum. O cara, na verdade, ele vem de outra cidade só buscar o carro. Ah, mas Tá tudo bem, vendido mas já. essa é a pergunta. Ele tem, E ele se ele tem vier direito aqui? de desistir Ó, durante os 7 dias? Esses lá? 7 dias está no próprio Código de Defesa do Consumidor. Eu tô tá? falando da venda de compra Sim, online. venda 7 online. dias da venda online. Venda online. 7 dias Ele venda tem online. direito. Eu sei que o cara que vem na loja, vê o carro, compra, ele não tem o direito Espera um de... pouquinho, espera um pouquinho. Vamos lá, me explica agora você vai me ensinar. Eu quero aprender. Quando eu anuncio o carro e eu ofereço o carro e o cara conversa comigo No de portal valores, no portal, certo? Isso é uma venda online, porque é o seguinte, ele só vai me pagar e só vai levar quando ele vier na loja e olhar. Não, isso não é uma venda online. Então, a venda online é quando ele não vem e Ele eu não vou vem, entregar. em momento algum ele tem contato com a loja. Ele não vem até a loja. Ele compra o carro à Ele não distância. tem a presença. Ele compra à distância, você faz filmagem do carro, você mostra o carro é assim, assim, essa tal. Manda foto ele do lado, assina manda tudo, uma você paga o reserva. financiamento e tal, fala, estou levando o carro aí pra você. Então, Entrega o carro na isso casa do hoje- cara. Isso hoje pra mim é raro. Isso, não, Não sei eu se faço vendas assim aqui. É muito raro. Eu forço, porque É que eu você é quero antigão. querer? Se força a visita. Você sempre melhor. Não, eu olhei sério pra ele. Eu falei, será que é do carro de mim que ele tá falando? Entendeu? Então, assim, eu forço o cara a vir. Por quê?
Porque aí você descaracteriza a venda online. Mas não é, a intenção não é essa. É mostrar o produto pessoalmente. É mostrar você tá acertando sem saber. Porque imagina eu mando o carro lá pra Minas. Aí o cara chega... Não, sim. Ó, eu comprei um carro agora recentemente meu de uso de Santa Catarina, cara. Eu comprei o carro 100% online. Hoje é muito normal Mas isso. você vendeu você vendeu um Camaro, não foi isso pra fora também? O cara não viu, né? Não, o Camaro ele veio ver, mas eu comprei agora um outro carro de fora e... Leandro, pegando esse gancho, eu não aconselho as lojas, por exemplo, que a gente presta assessoria, eu não aconselho fazer isso porque você passa... porque nós estamos falando de um produto de 80, de 100 mil, enfim. É diferente de você comprar uma camisa, um tênis na internet e chegar na sua casa, você colocou no pé, não gostei e manda devolver lá depois até 7 dias. Agora você imagina você mandar um veículo para uma pessoa e a pessoa ficar 7 dias com o carro e se for configurado mesmo a venda online, o cara pode devolver em 7 dias. O cara vai dar rolê com o seu carro, vai entendeu? 6 dias, Não me serve, tô no meu direito. Tá no meu direito de arrependimento. Acabou. Porque o Código de Defesa do Consumidor ele não difere. Uma camisa comprada na internet ou um carro, a mesma coisa. Não agora. Mesma coisa. Hoje em dia a gente, né? Mas algum tempo atrás, alguns anos atrás, aconteceu muito comigo, tá? O cara comprava o carro na sexta. Passava o final de semana e devolvia. Aí eu brincava, né? Foi na reunião de condomínio, mostrou que tava com um carro novo, agora vai devolver. Normalmente acontece com Peugeot. Isso aí. Ou vai churrasco, Peugeot, devolve lá. Ixi, todo mundo detona, né? A pessoa ali e acaba desistindo. Doutor, só voltando um pouquinho, que tem uma dúvida aqui. Para responder o PROCON, eu preciso ter um advogado para responder ou eu posso responder se eu quiser, assim? Olha, nós como advogados, né, doutor Renato, nós vamos falar para você que você deve ter. Deve ter um advogado. Deve ter um advogado, porque nós respondemos na altura na qual nós julgamos ser necessário, principalmente para desconstruir essa orientação. Nós estamos respondendo, por exemplo, o PROCON, já no sentido de demonstrar para eles as próprias jurisprudências que nós temos dos tribunais. Fala assim, ó, a orientação para o PROCON, na qual para o consumidor, na qual o PROCON está dispensando, afronta diretamente o entendimento jurisprudencial. Porque nós estamos tratando de um produto usado. O CDC ele não difere o que é um produto novo de um produto usado, então nós temos que aplicar o quê? É utilizar das técnicas de interpretação. Nós temos que tratar os desiguais nas suas formas desigual, entendeu? Nós não podemos tratar igual todo mundo. Esse prazo que o cliente tem dos 7 dias é a partir do momento que ele assina o contrato ou de quando ele recebe o produto? Então, na venda online, eu acredito que seja do pagamento. Então, e do recebimento do produto. Isso é questão também jurisprudencial, é uma construção interpretativa. Eu já vi que é quando você recebe o produto, porque o produto vai estar disponível para você. Se ele recebe o produto tem um defeito lá, eu concordo em consertar esse carro volta para mim, eu conserto, já se passaram os 7 dias, certo? Esse prazo ele volta para o cliente quando eu devolvo o carro dele. É questão também de interpretativo, tá? Ele pode ficar suspenso também por esse período. Até você resolver o vício e depois voltar correndo a diferença. Só para eu entender uma coisa aqui. Tem uma Mercedes diesel 2009. Mas soberba, né? Precisa falar isso aí, né? Olha só. Mas calma que eu vou falar. Eu recebi uma só porque eu tô andando de Celta e tá fazendo isso. Eu recebi uma carta. Você tá andando de porra. Eu recebi uma carta de recall, tá? Para eu trocar o sistema de freio. Nós estamos falando de um carro de 20 anos aí de uso. 2009. E se eu tenho um problema, porque assim, tá ali provado, eu recebi a carta da concessionária. Não, eu recebi a carta do Detran, que se eu não fizer o vai recall, bloquear o documento. Bloqueia o documento. Sim. Tá certo? Legal. A minha pergunta é, e se acontece algum acidente comigo e eu venha sofrer aí, morro, óbito, alguma coisa assim, ou acontece alguma coisa, eu tô respaldado com esse documento, porque assim, me avisaram que eu tô com problema no freio. Luiz, Desde 2009. Desculpa cortar, mas se isso acontecer, você vai estar morto. Nem se preocupa com isso? Não faz sentido? Se acontece seu morro, depois eu se preocupa com a sua vida. Brincadeira, você entendeu? Não, eu sei. Deixa eu te falar uma coisa. Me fala agora. Você entendeu? Eu achei um absurdo. Pô, se vamos lá, um limpador de para-brisa, o para-brisa o limpador de para-brisa, o desembaçador traseiro, a porta, o vidro elétrico. Nós estamos falando de um acessório, não, de uma peça. É um item de segurança, né? De mais do que de segurança. Mais de segurança, é o freio do carro. É o freio do carro, né? É o freio do carro. E se falha?
Provavelmente o recall lógico, estamos falando de uma grande montadora, enfim, que tem uma responsabilidade enorme perante o mundo, né? Já teve algum problema no freio, eles identificaram, provavelmente já deve ter algum acidente. Alguém já acionou a justiça. Não chegou na sua vez. Enfim, eles já viram o problema apresenta. Esse é um defeito. Voltando um pouquinho da nossa aula. Isso é um defeito, isso é um vício oculto. Não é desgaste. Não é desgaste, porque o defeito, o que é? A peça nova, ela foi projetada para ter um desenvolvimento, para ter uma função, e na qual ela não está prestando aquela função na qual ela foi desenvolvida. Isso é um defeito, diferente de um desgaste. Uma pastilha de freio, por exemplo, que desgastou, ela não é um defeito. Doutor, mas ela 20 anos depois... Então, mas isso é uma questão de precaução, porque se eles não soltam esse recall para recolher esses veículos e consertarem esse problema que pode ocasionar esse acidente, enfim, eles podem ficar sofrendo ações indenizatórias. Uma vez que você foi notificado do recall, se aconteceu o acidente, eles não têm mais responsabilidade, você assumiu o risco. Você assumiu o risco. Quando você é notificado, você já assume o risco. Você concorre com a culpa. Cara, mas eu acho fantástico esse modo que eles estão agindo de bloquear mesmo, para você não conseguir. Sim, porque obriga, né, você. Obriga né? você a fazer. Porque antes eles comunicavam, soltavam na TV e tal. E assim, você fazia se quisesse. Não, é de todos os modelos, tá? É Chevrolet, é Fiat. Hoje eu recebi de um C3. Eu tive um problema também de carro, né, Luiz? Hoje de uma loja, até tô também chegando num acordo. Vocês o cara teve um C3 problema lá, não? Não, né? Se é carro, isso aí é. Eu sou mais humilde. Eu vendo. Se deu lucro, eu vendo. Dá lucro e dá prejuízo. Esse que é foda, né? C3. Peugeot e Citroën, o cara passa na frente da loja, o que é a França? Vocês sabem, ó, eu vou dar um número pra vocês. Vocês sabem qual foi o carro, o único carro que teve valor de mercado ano passado? O único carro que teve valor de mercado? Peugeot. Depois você pesquisa aí. O único carro e a única marca que teve valor. É que teve muita procura, né? O pessoal não está conseguindo mudou comprar. Muito, né? Hoje a gente fala de um Peugeot, quando a gente brinca assim, faz uma piada, hoje a Peugeot fica espetacular. O que falta, talvez, é os mecânicos especializados para fazer as manutenções desses carros, né? Na verdade, assim, ó, hoje as montadoras estão muito modernas, né? Tudo muito modernizado, os carros são bons. Qual é o problema? Que nem você tem uma Mercedes. Eu costumo dizer o seguinte: o cara que tem dinheiro, ele compra zero, né? O cara que não tem dinheiro, ele não consegue comprar uma Mercedes. Quando ela começa a ficar nesse meio intermediário, onde rico não quer e pobre não aguenta, começa a entrar em parafuso, a valorização do carro começa a cair, E aí pessoas que não têm um poder para poder conseguir manter a manutenção desse carro, começam a adquirir esse tipo de veículo. E isso começa a entrar peças paralelas no meio. E aí o carro começa a quebrar, assim, sequencialmente, porque uma coisa vai levando a outra. E aí o carro acaba ficando podre, fica uma merda. Acaba virando modelo que nem um Peugeot 207, quando lançou... Resto de rico. O Peugeot, quando lançou, era maravilhoso o 207. Eu achava ele lindo. É que nem o 208 de hoje. Se você vê o 208, é maravilhoso. Top, Daqui 10 anos vai ser uma... Por quê? Quanto custa um Peugeot 208 hoje? 100 pau? Mínimo. Entendeu? Você é 100 pau um carro desse. Aí você compra um carro desse hoje custa 100 mil, mas daqui 10 anos ele vai estar valendo quanto? Ele vai estar valendo 50, uma manutenção. E aí quem consegue comprar esse tipo de carro? Pessoas com poder aquisitivo menor, que não vão ter condições de comprar a peça de reposição original desse carro, que é caríssima, velho. Mas você quer ver como que é os números? Quanto é hoje na sua cabeça? Um carro novinho, um Corsa 93 novinho. Novinho? Não existe. Mas se existir, quanto é? Um 93? Cara, eu venderia hoje por uns 22. Sabe quanto custava 0 em 1993? 5,5? 6.500 reais. Olha pra você ver como mas, é assim, espantoso a coisa. Não tem o carro, né, cara? Se for novinho, você não tem o carro. Era 6.500 reais, 0 quilômetro. Tem uma sucata ali, o pé de 10, 12, né? Nesses carrinhos, quando você acha meia boca. Quanto que foi um Peugeot Zero? Por isso que a gente tá valendo mais hoje em dia. Muito mais. Entendeu? Vai ficando velho e vai valorizando, ó. Entendeu? O tempo vai passando, vai só valorizando. Hoje eu firme. Eu vou ficar com o meu escapamento mesmo podre. Mais alguma pergunta, Luizão? Não. Só queria deixar um pensamento aqui. O meu pensamento é o seguinte, pessoal, que eu aconselho às lojas todas, tá? A nunca
induzir o cliente a procurar o direito dele. É você procurar o seu. Então, assim, nunca fale, não vou pagar, vai procurar o seu direito. Não. Vá procurar o seu como lojista, o seu direito. Consulte o advogado, consulte o seu jurídico, consulte o seu sócio, consulte a sua secretária, consulte quem for, o vendedor, outra loja, pega assim, mas nunca peça para o cliente procurar o direito dele. Eu acho que é errado isso daí. Não, legal. E como recomendação, galera, a gente deixa aí o perfil, o telefone dos dois doutores advogados que estão aqui hoje, né? Doutor, se você puder deixar aí pra gente o seu Instagram, conhecer melhor o trabalho de vocês aí, eu acho que é legal, né? Pode conhecer, principalmente o pessoal de Campinas, né, Luiz? O pessoal de Campinas aí, o pessoal da Arvec, que tá no nosso grupo lá também. Quem quiser, pode ligar, falar com a Rúbia também, a Rúbia vai tirar as dúvidas lá. Deixa aí o perfil, doutor. Instagram underline Renato Franco. Vai ter minha foto lá. E telefone é DDD 19 99417 9677. Legal. O nome dele, tem escritório, doutor? Tem escritório Rua Dom Luiz Antônio de Souza, número 730, no Jardim Proença. Legal. Próximo lá, ao pertinho. Candreva, né? E Candreva todo mundo vai saber onde que é. Elidnaelsouza.adv_associados. Legal. Temos escritório no Parque Industrial, Rua Maria Bibiana do Carmo. Legal. Vai ficar no GC aqui embaixo, tá? Nossa editora lá, Master, vai colocar aqui embaixo no GC. E é isso aí, galera. Luiz, mais uma vez, obrigado aí pela sua participação. Obrigado, doutor Eli, obrigado, doutor Renato. Obrigado. Gostaram? Agradeço. Opa! Top. Top Legal. demais da O linha. espaço está aberto quando precisarem discutir qualquer assunto. Só falar com a gente aí, a gente vem pra cá e Combinado. bate um papo, né, Luizão? Puta, gostoso. Hoje você tá Isso mais aí. tranquilo, hoje tá mais Hoje satisfeito, hoje vai Hoje sair eu mais consegui leve hoje. falar, hoje eu consegui falar. Isso aí, galera. Obrigado. Segue a gente Obrigado. lá, tá? Valeu. Valeu. Show de bola. Neverland just flew big. As I'm looking up, suddenly the sky